Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e hoje a gente vai entrar um pouco no assunto sobre transações. Cara, eu falei muito pouco sobre transações aqui, na verdade, acho que até hoje nunca teve um vídeo específico sobre transações e hoje eu quero falar sobre transações, mas não todo o assunto, porém um assunto que é muito interessante, que é o seguinte: tem um registro sendo atualizado em uma tela no meu sistema, de alguma máquina de algum usuário lá. Daí, outro usuário quer fazer uma atualização nesse mesmo registro. E aí acontece aquele famoso lock conflict, certo? Então tá, eu já mostrei em algum vídeo aqui no canal como fazer para você descobrir quem é o usuário que está prendendo esse registro, beleza? Então você consegue descobrir isso, tá? Então, se quiser saber sobre isso, dá uma olhada nesse card aqui que está aqui em cima para você poder acessar esse vídeo aí, beleza? Agora, e aquela situação que existe, que a gente sabe que existe como fazer, que é para ele aguardar que o outro registro seja liberado, o primeiro registro que foi atualizado, seja liberado, para que o meu seja confirmado. Existe como? Existe, tá? Só que tem algumas particularidades aí, eu vou te mostrar nesse vídeo, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, para esse exemplo aqui eu tenho duas instâncias do IBExpert aberto, porque eu vou conectar na mesma base, certo? Então eu vou abrir duas conexões separadas e tentar fazer a atualização do mesmo registro, beleza? Então, olha só, por padrão, o que vai acontecer? Vou abrir aqui as duas instâncias, certo? Aí eu tenho aqui a minha tabela atendimento, deixa eu apertar F11 aqui para aumentar essa área de gravação. Vou vir aqui em data nos dois, beleza? E aí vou fazer o seguinte, ó, vou trocar esse ID de cliente aqui para 2, beleza? E vou dar o post, beleza? Somente post, não dei commit ainda. Ou seja, registro tá travado, já anunciou para o banco de dados falando assim, ó, esse registro aqui tem uma alteração pendente, beleza? Então não deixe ninguém mexer. Daí, o que acontece? Nessa outra instância aqui, eu vou alterar uma outra informação. Pegar aqui, por exemplo, a garantia, vou mudar de 6 para 2 meses, por exemplo. Vou dar um post, certo? E aí já aconteceu o problema aqui do lock conflict. Por quê? Imediatamente ele já identificou que esse registro está sendo alterado e ele já acontece esse tipo aqui de problema. Beleza? Então, como que a gente faz agora para poder mudar? Para poder colocar um timeout, que é uma margem de segurança aí, para dizer assim, cara, antes de anunciar o lock conflict, espera para ver se esse cara aqui vai liberar esse registro. Então, para isso, a gente precisa mudar algum parâmetro lá na nossa transação. Como que a gente faz para mudar aqui no nosso IBExpert, beleza? Deixa eu cancelar aqui ó, a conexão, ok. Vou cancelar aqui a transação também e desconectar, beleza? F11 aqui e F11 aqui. Vou vir aqui nas propriedades do meu banco, aqui ó, Database Registration Info, beleza? Aí, no caso da sua aplicação, você vai procurar lá as propriedades da sua transaction. Você deve ter um componente de transação aí para você poder controlar isso, tranquilo? Daí aqui, ó, na parte de transactions, por padrão, como que ele tá? Vamos olhar só esse quadro aqui, porque isso daqui é transação sobre operações de dados. Aqui é sobre operações de metadados, que é o quê? Criação de tabela, alteração de procedure, alteração de trigger, alteração de campos, qualquer coisa assim. Beleza? Então, para dados, a gente vai utilizar esse conjunto aqui, ó. Beleza? Então tá. Antes de marcar isso daqui, vamos ver o que ele tem aqui como padrão. Ele está utilizando read committed, ou seja, só faz leitura de registros que estão commitados, beleza? Mesmo que você esteja com uma transação aberta, na hora que você dá um F9 lá para poder rodar um select, ele vai buscar a última versão commitada desse registro, beleza? E aí aqui, ó, o que é importante para a gente olhar agora é esse isctpb no wait, beleza? No wait é não espere. Então ele não vai esperar liberar o registro para poder estourar o erro na tela sobre lock conflict, beleza? Então vamos mudar exatamente isso. Vamos marcar aqui como read committed. Ele vai liberar esse quadro aqui para a gente editar. E aí, por padrão, eu posso fazer duas coisas. Posso remover esse cara daqui, certo? Porque o padrão de uma transação, se você não informa, ele vai tratar como wait, ou seja, para mandar esperar, mas eu vou deixar aqui, ó, e tirar esse no, certo? Tirar a negação, e aí fala explicitamente que é para esperar, beleza? E aí, quando você fala que é para esperar, automaticamente você pode definir quanto tempo você quer que ele espere, porque se eu não definir aqui, ele vai ficar esperando, ó, por um tempão, sua aplicação vai ficar travada lá. Então você pode definir qual é o timeout. Só que antes de definir o tempo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou gravar aqui, certo? Vou vir aqui na minha outra instância do IBExpert, Transactions, e aí vou fazer a mesma coisa. Vou tirar esse no-wait daqui. Se eu fechasse o IBExpert abaixo de novo, ele já ia trazer já na versão nova aqui, já atualizado, certo? Porque eu teria a mesma base. Mas para não precisar fechar e abrir de novo, já fiz a alteração lá. Mando conectar nas duas bases, certo? F11 e F11.
E aí vou vir aqui em data e data também, beleza? Vamos fazer a mesma alteração. E aí eu quero te mostrar a particularidade que eu comentei, que é o seguinte, ó. Alterei aqui para registro 3, dei post para o ID do cliente 3, certo? Daí aqui, ó, vou vir e fazer a alteração da garantia para 2 meses. E vou dar um post também. Perceba o seguinte, aqui ele ainda não me deu mensagem de erro, porém está rodando aqui o cursor do mouse. Por quê? Porque ele está esperando. Ele sabe que o registro está sendo utilizado por outra instância e ele está esperando alguma ação. Qual das ações? Existem duas possíveis. Ou você comita a transação, ou você cancela a transação dando rollback, beleza? E aí é o seguinte, se você comita a transação, aí esse cara aqui, essa segunda instância, vai falar o seguinte, ó, teve problema porque o cara que estava lá, ele gravou a alteração dele, o seu registro já está desatualizado, não consigo alterar, beleza? Quer ver? Vamos dar um commit aqui, ó. Instantaneamente, quando eu dou commit, ele já aparece o erro aqui, ó, falando que deu conflito na atualização e o número da transação foi esse daqui, beleza? Então a transação não existe mais porque eu comitei aqui, certo? E aí, automaticamente, o nosso dataset aqui fica aberto com a nossa transação. Então eu preciso comitar agora, certo? Posso tentar comitar porque agora ele já liberou o registro, ou posso cancelar a transação. Então, se eu dou um commit aqui, agora sim ele vai conseguir fazer a alteração, beleza? Então você sabe que quando você usa a opção wait para ele esperar, na hora que ele mostrar o erro, você já pode tentar gravar de novo, beleza? Porque o registro foi liberado. Você sabe que naquele momento o registro foi liberado, beleza? Só que ainda assim é interessante você avisar para o seu usuário falando assim, ó, outro usuário fez uma alteração nesse mesmo registro, então pode ser que a sua alteração sobrescreva a alteração dele, beleza? Então pode acontecer. Daí o que eu vou fazer, ó? Vou cancelar a transação aqui desse e vou cancelar desse daqui também, então agora os dois registros estão iguais. Por que eu cancelei? Porque quando eu cancelo, ele tem que fazer o select aqui de novo, então ele atualiza os dados na tela. Só por isso, beleza? Então ele já atualizou aqui para mim. Daí, vamos fazer o seguinte, ó, a outra situação, que é o seguinte, vou mudar aqui o ID do cliente para 2 de novo, certo? E aí vou dar um post, beleza? Então, tá segurando ainda o registro em alteração. Se você não quer que ele fique segurando, já aplica o commit ali para ter certeza de que vai liberar no seu banco de dados, beleza? E aí aqui, ó, enquanto eu não dou commit lá do outro lado, o registro fica travado. Vou mudar a garantia para 6 meses de novo. E aí vou tentar dar o post. Perceba, o cursor do mouse está rodando de novo, está esperando alguma ação da primeira situação aqui, certo? Agora, olha só, na primeira vez eu dei um commit. Quando eu dou o commit, ele me dá o erro falando assim, ó, houve um problema de conflito de registro, se você quiser, você pode commitar agora, se não, pode cancelar, beleza? Daí, a outra situação é o seguinte, eu mandei commitar desse lado aqui, na verdade eu mandei dar um post, e aí, se eu cancelar essa transação aqui, ele vai confirmar o post. Perceba, tá rodando aqui o cursor do mouse, o ícone do post aqui está marcado porque eu cliquei e ele ainda está esperando, certo? Ele não confirmou ainda. Se eu cancelar a transação da instância 1, o que vai acontecer? Ele vai confirmar esse post. Então, perceba, se ele sabe que não houve nenhuma alteração nesse registro aqui, ele não tem nem por que te avisar que o registro estava sendo utilizado. Então, olha só, ele vai confirmar automaticamente. Então, cancelo a transação aqui da instância 1 e a instância 2 confirmou o post. Ou seja, agora é só comitar a transação ou, se você não costuma dar post, dá certo também, ó. Olha só, deixa eu cancelar aqui para poder atualizar, ó, mudou aqui para 6 meses, e vou cancelar aqui também, ó, para atualizar. Aí já está certinho. Daí eu vou fazer o quê, ó? Vou mudar aqui de novo para cliente 2 e aqui vou mudar a garantia para 2 meses, beleza? Só que ao invés de dar post, eu vou dar um commit. Ah, faltou dar post aqui, né? Ao invés de dar post aqui na instância 2, eu vou dar um commit, para ele commitar direto. Então, manda commitar aqui, ok, e ele está esperando, beleza? Cancelo aqui, ó, essa transação, e aí o commit já vai ser efetuado. Perceba que ele piscou a tela aqui, tá? Se você quiser, volta um pouquinho o vídeo, você vai ver que ele piscou a tela, ou seja, ele confirmou a transação e já atualizou. Então, beleza. Então, a gente sabe que quando a gente cancela a transação, ele confirma do outro lado sem dar mensagem de erro. Quando a gente confirma a transação aqui, ele dá erro lá na outra instância, só que você tem a opção de confirmar. Você sabe que naquele momento que estourou o erro, já aconteceu a liberação do registro. Beleza? E aí, como que a gente configura esse timeout? Porque vai que o cara lá na primeira tela não libera, então você tem que liberar a tela para o seu usuário, senão vai ficar travado ali no banco, beleza? Como que a gente faz? Deixa eu cancelar aqui a conexão, fechar aqui, né? Beleza? F11 e F11. E aí vou vir aqui, ó, Database Registration Info, e aí vou vir em Transactions de novo. Daí é o seguinte, aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, ISC, underline, TPB, underline, lock, underline, timeout, certo? Quando a gente faz isso, a gente precisa dizer quanto tempo em segundos ele vai esperar. Então, vou colocar aqui, ó, igual a 5, beleza? Ele esperar 5 segundos aqui, e aí depois de 5 segundos ele aborta a operação, tranquilo? Para poder estourar o erro na tela. Então, ele não vai esperar liberar o registro lá na primeira instância, beleza?
Daí eu vou copiar isso daqui, ó. Se tiver alguma coisa errada aqui, ó, o IBExpert vai eliminar esse parâmetro. Aqui está escrito isso, ó. Ele vai deletar as linhas que estiverem erradas. Vou dar um OK. E aí só vou confirmar aqui, ó, Database Registration Info, Transactions, e tá aqui ainda. Então ele não deletou, senão que tá certo. Vou vir aqui, ó, mesma coisa. Database Registration Info, vou vir aqui em Transaction, e aí vou adicionar aqui esse cara, beleza? Tranquilo. Então agora a gente já definiu que são 5 segundos de espera no máximo, beleza? Ele pode acabar antes? Pode. Se o registro for liberado antes, aí beleza. Então ele não vai esperar os 5 segundos, ele vai terminar antes. Vamos fazer o teste aqui, ó, colocar cliente 2, e aí garantir aqui colocar 6 meses, beleza? Aqui eu vou dar um post, e aí aqui eu vou dar um commit, certo? Olha só, vou commitar aqui a transação, confirma, e aí espera. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Deu 5 segundos aqui, a mensagem apareceu aqui pra gente, beleza? Então ela já está aqui, mostrando que tem um conflito de registro, beleza? Então ele já libera a sua aplicação falando assim, ó, deu 5 segundos, estourou o tempo máximo, ele não liberou ainda. Cancela. Daí você pode fazer o quê? Pode dar a opção pro seu usuário, ó, quer tentar de novo? Aí você pode liberar para ele gravar o seu registro, tranquilo? Só que olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar comitar a transação aqui e vou cancelar do outro lado rapidamente, beleza? Antes dos 5 segundos para a gente ver se vai dar erro. Então, confirma aqui, ok, já cancela a transação aqui? Sim. Pronto, já gravou, fez a gravação aqui normal. Então, é extremamente importante que se você não quer deixar a sua aplicação travada, você defina aquele parâmetro que a gente definiu aqui no começo, que é aquele ISC underline TPB underline lock underline timeout, beleza? Você coloca a quantidade de tempo máximo que você quer que espere para que não tenha problema de segurar. E aí você avisa seu usuário, fala, ó, se algum outro usuário estiver utilizando, ele vai esperar até 5 segundos. Pode deixar um parâmetro na sua aplicação lá, para que sempre que você vai abrir uma transação, você tem que definir aqueles parâmetros lá, beleza? Então, essa configuração é por transação. Como eu já defino por padrão aqui no IBExpert, que toda transação vai começar com esses parâmetros aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de volta. Com esses aqui, então é uma read committed, tem esse rec verso aqui, o wait, ou seja, vai dizer que vai esperar, e vai dizer aqui, ó, que o tempo de espera máximo é de 5 segundos. Você pode aumentar, pode diminuir, depende da sua necessidade, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like aí para fortalecer o canal no YouTube e no Facebook, para que ele divulgue para mais pessoas. E se você está perdendo o conteúdo, já recebi mensagem de gente falando assim, cara, o YouTube não está me avisando mais dos novos vídeos. Então, se você está perdendo o conteúdo, acesse o canal do Telegram, que lá eu mando notificação de tudo que acontece no canal. Acontece vídeo toda segunda, quarta e sexta, live toda terça e quinta, para poder tirar dúvida da galera. Tem podcast, tem um monte de coisa dentro do canal, evento que acontece de vez em quando. Então, tudo isso você fica sabendo pelo canal do Telegram, porque lá é a central de notificações e o Telegram não falha em notificação, beleza? Se o assunto for do seu interesse, é só clicar e acessar no YouTube ou no Facebook, que eu deixo o link lá sempre no Telegram, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.